O vídeo de hoje é um bocadinho diferente, é verdade. Andei a olhar para as capas dos jornais e para os nomes que têm aparecido de forma recorrente por aí e experimentei no FM23 perceber quais dos potenciais reforços de cada um dos três grandes poderia ser mais interessante. É verdade, peguei em muitos desses rumores, coloquei-os nas suas equipas de origem e depois, um a um, fiz uma simulação da primeira temporada para perceber os seus números, o que é que poderiam acrescentar a cada uma das equipas, entre outras coisas. E comecei por um dos rumores que envolve o Benfica e a baliza. É verdade, fala-se insistentemente neste guarda-redes brasileiro vindo do Atlético Paranaense, o Bento. E olhando aqui, ainda não simulei, apenas o coloquei no Benfica, olhando aqui em termos das suas características, é um guarda-redes que, bom, que poderá, em termos do FM, ter algumas coisas interessantes, mas eu até vou compará-lo com o Vlaco Dimos. E que há algumas coisas interessantes para perceber que, por exemplo, o Bento é um jogador com bastante melhor a sair da baliza. No entanto, em algumas coisas como os lançamentos, até como os reflexos, o Vlaco Dimos aqui, segundo o jogo, acaba por estar um bocadinho por cima. Bem como aqui na agilidade, aqui nos atributos físicos. É engraçado como os atributos técnicos são guarda-redes completamente diferentes. O Bento é um guarda-redes que se sai mais, que tem mais liderança, nomeadamente ao comandar a área, comunica mais, é um guarda-redes também mais excêntrico, ao passo que o Grego é um guarda-redes mais de reflexos, mais de debaixo dos postes e, portanto, é engraçado como são dois guarda-redes tão diferentes. Ora bem, o que é que eu fiz? Simulei uma temporada e estou curioso para ver se este Bento conseguiu ganhar a titularidade ao Vlaco Dimos. Bom, e já deu para ver que não há Bento no Benfica. O Bento foi vendido por um bom preço, quase 11 milhões de euros para o Atlético Mineiro. Ainda assim fez aqui 9 jogos pelo Benfica, isto só contando com o campeonato. Vemos que fez aqui 3 jogos também nas competições europeias, provavelmente na Liga dos Campeões. No Benfica, que eu estou aqui a ver que fez uma autêntica revolução a nível dos guarda-redes. Já não há Bento, já não há Vlaco Dimos, há Dominik Livakovic, o croata, que me parece melhor guarda-redes do que qualquer um dos dois. Eu estava aqui a ver, o Benfica contratou o Livakovic por 10 milhões, ou seja, só com a venda do Bento conseguiu pagar o Livakovic, não é um mau negócio, e vendeu também o Vlaco Dimos por quase 5 milhões para a Arábia Saudita. Portanto, e para começar, dá para perceber que o Bento não teve um grande impacto no Benfica, por isso agora vou avançar mais para norte. É verdade, vamos para o Futebol Clube do Porto, e o jogador que eu decidi tornar o rumor em realidade foi o Guga do Rio Ave, um jogador que lá atrás teve a sua formação no Benfica, uma transferência que eu acho que seria muito interessante na vida real para o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, e decidi experimentá-lo durante uma temporada. Estamos a falar de um jogador que eu acho que encaixava muito bem no meio campo a 2 e do qual já se falou várias vezes que poderia ser reforço da equipa azul e branca. Por exemplo, comparando aqui com o Stefan Eustáquio, talvez o jogador que mais se assemelharia no plantel do Futebol Clube do Porto, e que pelo menos o jogador que poderia aqui estar a discutir a titularidade ou essa posição com o Guga, ou vice-versa, parece-me um jogador bastante idêntico, até relativamente parecido. Que o Guga é um jogador um bocadinho melhor nos remates de longe, um bocadinho melhor também, por exemplo, nos cruzamentos, nada do outro mundo, na força, na velocidade, na capacidade de liderança. O Eustáquio mesmo assim parece-me ser um jogador um bocadinho melhor aqui no jogo, melhor jogo aéreo, ligeiramente melhor na finalização, nos lançamentos longos, enfim, e depois aqui em alguns atributos mentais. Ainda assim o Guga é um ano mais novo e eventualmente no final desta primeira temporada poderá ter algumas melhorias em alguns atributos específicos, nomeadamente talvez nos físicos, e é isso que eu vou fazer. Vou simular esta temporada para perceber se o Guga seria jogador para fazer muitos minutos nesta época no Porto. E aqui dá para ver que o Guga não fez uma grande temporada, 10 jogos na Liga, nem sequer foi titular em nenhum, fez aqui mais alguns jogos, aliás, na época inteira foi titular num jogo para a Taça e depois entrou 16 vezes, não teve grande classificação média, portanto não lhe correu especialmente bem. Estava só aqui a ver porque o Guga é um jogador que sofre um bocadinho de lesões, mas até nem foi o caso, teve aqui apenas 2 lesões, mas bastante tranquilas, e o Guga acaba por não ter um grande impacto aqui nesta primeira época no Futebol Clube do Porto. Lá está, praticamente só foi titular aqui num jogo da Allianz Cup, de resto foi, creio que 16 vezes, exatamente, 16 vezes suplente
utilizado, portanto é bastante pouco, tendo em conta que uma equipa como o Porto normalmente joga bem mais de 50 jogos por temporada, acaba por praticamente estar em pouco mais de 10% dos jogos da equipa. E acabou por marcar um golo na mesma Allianz Cup, nenhuma assistência, enfim, não é uma grande temporada, lá está. Eu até acho que o Guga é um dos jogadores que não está muito bem representado aqui no FM, é verdade, o FM também se engana, eu continuo a achar que na vida real o Guga poderia dar muito jeito naquela forma de jogar do Porto. Bem, e agora vamos para Alvalade, onde tem sido insistentemente apontado este ponta de lança sueco, o Viktor Gyökeres, um ponta de lança, também pode jogar numa das posições da ala atacante daquele 3-4-3 do Ruben Amorim, mas que eu acho que virá, se vier, para jogar na frente de ataque, e por isso faz sentido fazer a comparação com o quase intocável Paulinho, que pelo menos a fazer fé aqui no jogo é um jogador um bocadinho mais completo do que o Viktor Gyökeres, embora lá está, sinceramente eu diria que na vida real provavelmente o Gyökeres, se vier, pelo que eu conheço, acabará por ganhar o lugar ao Paulinho. Em termos técnicos, o Paulinho aqui é muito superior, melhor técnica, melhor no primeiro toque, no passe, enfim, depois também a nível, por exemplo, do cabeceamento, ligeiramente melhor. O Gyökeres só um bocadinho melhor na finalização, na finta, e também depois nas grandes penalidades, mas não é assim muito relevante. Em termos físicos, o Gyökeres aí sim é um bocadinho melhor, mas lembrar que o Paulinho tem 29 anos, é um jogador terminado no sentido de que é um produto já acabado, é um jogador que já não tem aquela margem de desenvolvimento, e o Gyökeres ainda tem 24, portanto ainda poderá desenvolver um bocadinho. Reparem, pelo menos os atributos físicos do Viktor Gyökeres são muito interessantes. Posto isto, simulei esta temporada e o Gyökeres aqui acabou por ter números bastante interessantes. Na Liga Portuguesa foi titular 15 jogos e marcou 13 golos, portanto muito interessante. Aliás, marcou 13 golos em 9.22 expected goals, muito interessante mesmo. Fez vários jogos depois aqui no clube, não vou contar com os jogos da seleção, mas fez um jogo na Europa League, entrou 4 vezes como suplente utilizado na Champions, e teve aqui, bem, teve uma época bastante interessante, 17 jogos como titular, 26 entrou como suplente utilizado e marcou 13 golos, portanto acaba por ser uma boa campanha aqui do Gyökeres, que, se compararmos com o Paulinho em termos de estatísticas, marcou quase tantos golos, mas jogou muito menos. O Paulinho fez 34 jogos como titular e marcou 15 golos, ao passo que o Gyökeres fez 17 como titular e marcou 13, ou seja, acaba por ter mais golos por 90 minutos, 0,58 para 0,55 do Paulinho, menos assistências, menos passos decisivos, mas teve uma percentagem de passos completos melhor, ganhou mais desarmes, quer no total, quer percentualmente, e acaba por ser um jogador que corre um bocadinho mais, embora tenha tido uma classificação média mais baixa do que o Paulinho. Portanto, o Gyökeres parece-me poderá ser um bom reforço para a equipa do Sporting. Decidi passar a segunda circular, vamos para o Benfica ver este Valentim Castellanos, também conhecido como Tati Castellanos, que se fala que poderá interessar à equipa encarnada. Claro que há aqui uma grande questão, que é, por exemplo, este Castellanos a vir para o Benfica provavelmente significa que o Gonçalo Ramos sai, portanto não será fácil para o Castellanos conseguir ter os mesmos minutos que terá na vida real caso venha, porque lá está, provavelmente para ele vir significa que o Gonçalo Ramos será vendido, o que não vai acontecer aqui neste caso. Mas vou simular. O Castellanos até não tem assim grandes atributos aqui, também não é mau de todo, apenas não tem grandes atributos. Com o Gonçalo Ramos, o Ramos, que até é mais novo, tem 21 anos contra 23 do Castellanos, perde aqui em alguns atributos, como o primeiro toque, os remates de longe, embora diferenças bastante curtas. É melhor no jogo aéreo, é melhor na finalização, nos atributos mentais e nos atributos físicos é bastante superior ao argentino. Eu tenho algumas dúvidas que o Castellanos consiga ter muitos minutos, a não ser que o Benfica venda o Gonçalo Ramos aqui neste save. Mas vou simular esta temporada com o Castellanos, e feito o ano, o que dá para ver é que o Castellanos já nem joga no Benfica, acabou por ser vendido por menos de 1 milhão de euros para o Boca Juniors. Ainda assim fez aqui 6 jogos na Liga, mais um jogo todos como suplente utilizado, mais um jogo na Taça como suplente utilizado,
verdade, foi titular, creio que na Champions e ainda mais nada, não. Basicamente foi isso e marcou um gol na Continental. Exatamente, terá marcado um gol nas competições europeias, portanto, pelo menos molhou ali a sopa e conseguiu qualquer coisa, mas não foi, lá está, não foi uma grande performance do Tati Castellanos. Volto a dizer que aqui dependerá sempre um bocadinho de se os jogadores entram para virem outros ou não. O Gonçalo Ramos marcou 29 golos nesta temporada, é normal que tenha sido e tenha conseguido ter muito tempo de jogo. Veja-se que o Musa e mesmo o Tengsted praticamente não jogaram, mesmo eles, portanto o Castellanos acabou por ser aqui a quarta escolha. E já que estamos no Benfica, o único reforço já confirmado desta experiência, que é o Orkun Kökçü, que tem alguns números interessantes. Eu até o vou comparar primeiro com o Enzo Fernandes. Claro que aqui o Enzo é um jogador que tem outra característica, só perde nos livres, perde ligeiramente nos penaltis, portanto bola parada, e também nos cantos. De resto, melhor no desarme, melhor na marcação, melhor nos remates de longe, melhor no passe. Embora o Kökçü tenha alguns atributos interessantes e tem também apenas 21 anos, portanto pode perfeitamente ainda desenvolver-se. Onde o Kökçü acaba por ganhar também é na liderança, mas depois no posicionamento, no trabalho sem bola, na agressividade, mesmo aqui nos atributos físicos, o Enzo Fernandes acaba por estar uns furos acima. Mas comparando, por exemplo, com o Chiquinho, já vemos que aqui a coisa já é bastante mais equilibrada. O Chiquinho, que no jogo acaba por ter alguns atributos interessantes, acaba por ser melhor, por exemplo, na questão do desarme, ou nos cruzamentos, ou no cabeceamento, mas acaba por perder alguns atributos mentais e também alguns atributos físicos, como por exemplo a resistência, até a aptidão física, a liderança, depois aqui nos mentais, a bravura, a antecipação, enfim, provavelmente Kökçü é jogador para ser titular neste ano em que vamos simular. E é isso que vou fazer. E cá estamos nós no final da primeira temporada e o Orkun Kökçü acaba a fazer uma temporada com bastantes jogos. Na Liga Portugal fez 16 como titular, 15 como suplente, marcou 8 golos, 3 assistências. Na Champions jogou 4 como titular e 5 como suplente, mais 3 a titular na Taça de Portugal, mais 2 na Allianz Cup, enfim, um total de 29 jogos como titular, 26 como suplente, 7,09 de classificação média. Ele que jogou na maior parte das vezes como médio ofensivo centro, portanto atrás do ponta de lança. Não creio que seja essa a posição que ele vem para desempenhar no Benfica do Roger Schmidt, e depois jogou muitas vezes como segundo médio, provavelmente médio centro, e ainda jogou 5 vezes como médio defensivo, portanto acaba por ter várias posições aqui. Ele que, segundo o meu adjunto, ainda tem aqui uma probabilidade de melhorar em termos da sua capacidade atual, ou seja, ainda tem caminho para percorrer para melhorar, mas ao final desta primeira época já tem alguns atributos bastante interessantes. E agora rumamos a norte, vamos fazer 2 jogadores do Futebol Clube do Porto. Um deles é um jogador que tem sido dado quase como certo, embora não haja ainda confirmação oficial, é o ponta de lança espanhol Fran Navarro. Ele tem alguns atributos muito interessantes aqui no jogo e eventualmente poderá ser um jogador para substituir Mehdi Taremi, que segundo diz é um jogador com algum mercado. No entanto, o Taremi aqui, pelo menos no jogo, é um jogador com atributos um pouco superiores, perde ali na finalização, perde também no cabeceamento, nos remates de longe, ali na aceleração, mas regra geral, quer em termos técnicos, mentais e físicos, o Taremi acaba por ser um jogador bastante mais completo do que o Fran Navarro, claro, aqui no FM 23. Lá está, aqui vai acontecer o mesmo que aconteceu há bocadinho com o Tati Castellanos, que é provavelmente o Fran Navarro vai ter alguma dificuldade para entrar no 11, porque há Mehdi Taremi, porque há Evanilson, mas mesmo assim vamos lá fazer a simulação esta temporada para perceber se o Fran Navarro conseguirá ter algum tempo de jogo suficiente para causar um impacto aqui nesta simulação. E lá está, no final da primeira temporada, mesmo assim, o Fran Navarro ainda fez 13 jogos a titular na Liga Portuguesa com 8 como suplente, marcou 8 golos, fez 2 assistências, mas onde ele esteve incrível foi na Champions League. Jogou 3 jogos como titular e 5 como suplente utilizado e marcou 5 golos em 2.57 de expected goals. Portanto, bastante boa a temporada do Fran Navarro nas competições europeias, para um total de 17 jogos como titular e 17 como suplente e 15 golos, porque marcou mais um na Taça de Portugal e outro ainda na Allianz Cup. Claro que acabou por ter alguma dificuldade, até porque não só temos Mehdi Taremi, que fez 47 jogos, mas também Evanilson, que fez menos, fez 20 jogos como titular, 18 como suplente, mas também, eu não o referi há bocadinho, mas há também Tony Martínez, que
porque mesmo assim ainda jogou mais do que o seu compatriota, o Fran Navarro, com 28 jogos como titular, 17 como suplente utilizado e 18 golos. Aliás, os pontas de lança do Porto nesta simulação marcaram 18 golos o Tony Martínez em toda a temporada, 31 o Taremi, 21 golos o Evanilson e 15 golos o Fran Navarro. Portanto, temos aqui um quarteto de ataque absolutamente extraordinário. A norte, um dos rumores, este não é de contratação, mas sim um regresso, é o de Ricardo Pereira ao Futebol Clube do Porto. O português, que pode fazer toda a ala direita depois de vários anos no Leicester de Inglaterra, tem sido também falado com possibilidade para a equipa de Sérgio Conceição. Eu diria que talvez comparável ao PP, embora muito provavelmente possam jogar os dois em simultâneo. Claro que, novamente, aqui em relação ao Porto, temos PP, temos também João Mário, portanto, talvez o Ricardo possa ter algumas dificuldades. Não tenho 100% de certeza se ele será titular absoluto. Olhando aqui, por exemplo, para o comparativo com o PP, o brasileiro acaba por ter, tecnicamente aqui, alguma superioridade, também em termos de atributos físicos. Apenas no desarme o português é bastante superior, nos cruzamentos também, na marcação também, mas de resto, nos atributos mais atacantes, como a técnica, o primeiro toque, até o passe, o extremo brasileiro, que muitas vezes tem jogado a lateral direito na equipa de Sérgio Conceição, acaba por ter também acaba por ser melhor, ou acaba por ter melhores atributos do que o português Ricardo Pereira. E comparando, por exemplo, com o João Mário, que também foi muitas vezes o lateral direito titular da equipa do Porto nesta temporada, estou aqui a ver que o português, o Ricardo Pereira, acaba por continuar também a ser bastante melhor nos atributos como o desarme, como a marcação, neste caso até como os remates de longe, atributos mentais. Portanto, se tudo correr bem, talvez o Ricardo Pereira possa ser titular mais vezes no lado direito da defesa. Vamos lá até final da temporada. A verdade é que, olhando para o final da temporada, os atributos até continuam cá, só que o Ricardo Pereira acaba por não fazer muitos jogos, apenas 4 jogos na Liga Portuguesa, 9, aliás, como titular, 9 como suplente e 4 jogos como suplente utilizado na Champions. Acaba por não marcar nenhum gol, nem fazer nenhuma assistência, portanto uma época muito abaixo. Até estou aqui convencido que poderá ter havido eventualmente alguma lesão, não, apenas 2 lesões bastante tranquilas, de 3 dias, portanto bastante ligeiras. Basicamente o Ricardo Pereira não conseguiu tirar o lugar nem ao PP, que tem 53 jogos como titular, nem, deixem ver aqui, ao João Mário, que faz também 45 jogos como titular. Acaba por o Ricardo Pereira não ter tanto tempo de jogo como se calhar seria expectável. E para terminar, o nome que tem sido insistentemente apontado ao Sporting, Yukinari Sugawara, o lateral direito japonês, que poderá ser interessante neste contexto atual do Sporting, em que necessita de um substituto para Pedro Porro, já que Bellerin também acabou por não conseguir assumir esse lugar. No caso do japonês, claro, ele vai lutar com o Héctor Bellerin por esse lugar, porque aqui nesta base de dados o espanhol já está, vai fazer toda a temporada, mas eu diria que provavelmente vai lutar de forma muito direta. Aliás, o japonês é superior, bastante superior em muitos elementos técnicos. Nos mentais, tirando aqui na liderança, acaba por estar bastante equilibrado. Nos físicos, talvez o espanhol ligeiramente superior, mas tendo em conta que também o japonês tem apenas 22 anos e Bellerin tem 27 anos. Vamos lá ver se não temos aqui uma boa surpresa com o Yukinari Sugawara a conseguir uma boa temporada. Vamos lá para o fim da temporada. E olhando aqui para as estatísticas, mesmo assim o japonês acaba por não ter muitos jogos. 8 a titular na Liga, com 15 como suplente, ainda marcou um gol, fez uma assistência na Champions, onde fez 2 jogos a titular e 4 a suplente, portanto não teve também assim tantos minutos. Já está, eu volto a dizer que esta experiência é interessante para ver em termos de atributos o que é que os jogadores podem dar, porque na verdade muitos destes jogadores a virem para estas equipas será para substituir outros jogadores que ainda estão nos plantéis, e portanto ao estarem a vir e ao estarem ainda os jogadores titulares habituais nos plantéis, eles teriam sempre bastantes dificuldades. Mas olhem que eu até acho que este Yukinari Sugawara será um reforço interessante caso venha para o Sporting. Gostaste desta experiência? Diz-me aí nos comentários. Gostarias de ver com outros rumores, com outros jogadores? Eu vou estar aí a ver nos comentários. Já sabes, da minha parte, obrigado por ter estado aí desse lado, e se quiseres ver conteúdo um bocadinho mais diretamente relacionado com o FM, aproveita esta experiência onde peguei nos 44 melhores da Liga, segundo a Goal Point, e os coloquei não só na Premier League, mas também noutro campeonato.